paz do Senhor Jesus para todos vocês. Mais uma vez eu venho aqui trazer a você um assunto ainda ligado ao legalismo, né? Aos cristãos legalistas. E hoje nós vamos tratar um assunto que é muito falado nas igrejas, que é o tema dos dízimos. Os dízimos seria hoje obrigatório? Seria hoje uma ordenança para os cristãos? Então, as respostas que procuramos não está em podcasts, não está na minha opinião pessoal e nem na sua opinião pessoal, pois é uma regra bíblica que a nossa opinião ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de conduta. O que não está baseado à luz dos evangelhos, não devemos seguir. Aquilo que está como ordenança no velho e é respaldado no novo, devemos observar. Entretanto, claramente vemos que o dízimo ele não é embasado nas escrituras sagradas no tocante à nova aliança de Cristo. Mas existe, logicamente, aqueles segmentos que são segmentos fraudulentos, segmentos legalistas, que de uma forma muito conveniente diz que o dízimo, é algo a ser obrigatório na igreja. Mas seria isso algo que está à luz da palavra? Nós vamos observar aqui alguns versículos que são falados sobre finanças na igreja. E alguns versículos como Mateus 23, versículo 23, nos fala sobre o dízimo, onde ali se apegam os legalistas para dizer que o dízimo é uma ordenança para o Novo Testamento. Mas seria, de fato, o dízimo uma obrigação para o cristão? Se o cristão não der o dízimo, realmente ele vai estar em maldição? A Bíblia diz isso. Aí vamos se apegar no livro de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja tesouro. Ok. Mas você vive a lei de Moisés? Você é um judeu? Você, pastor, é um levita? Pois a Bíblia diz que o dízimo ele era algo a ser dado a um levita. E esse levita, pela lei de Moisés, deveria servir no templo, ao levita que servisse ao templo. No caso, a tenda. O versículo fala sobre a tenda. Então você vai encontrar esse texto, você encontra no livro de Levíticos 18:21. Você vai encontrar lá a designação do dízimo que seria dado aos levitas. E não todos, pelo que a gente entende pelo texto, não todos os levitas, mas os levitas que serviam ao templo. A Bíblia diz, está registrado em Números 18:21, e você está lendo aí agora na tela do seu celular. O dízimo era uma prática para os israelitas. Os israelitas, as demais tribos, deveriam dar o dízimo como manutenção aos seus irmãos levitas que não tinham salário, pois estavam servindo ao templo. Então, legalmente, se você é um legalista e você observa leis e mistura, mescla a lei com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, você deve entender que o dízimo, segundo a ótica do legalista, é para ser dado a um levita. E eu lhe pergunto, você é um levita? Você é da tribo de Levi? Para receber, tem autoridade sua? Se você é uma autoridade para receber esse dízimo? Caso realmente seja algo para o cristão, seja algo obrigatório, que é uma lei para o cristão, seria você um levita? Não, logicamente que não. Outro ponto a se observar, o dízimo era uma prática anual. Todo ano, o povo tirava 10% de suas colheitas, de seu gado, e entregava aos seus irmãos levitas que serviam no templo. Portanto, essas eram as regras e normas de se praticar o ato do dízimo. Agora, muitos vão dizer que o dízimo estava fora da lei, que o dízimo era lá atrás de Abraão, que Abraão já dizimava. Então vamos observar alguns pontos também do dízimo que Abraão ofereceu a Melquisedeque. Está registrada essa passagem no livro de Gênesis 14, 18 a 20, que você está lendo aí na sua tela. Para ganharmos tempo, não vamos ler, você lê aí. E vamos observar apenas alguns pontos dessa passagem. Primeiro, foi um gesto voluntário. Segundo, era uma representação profética sobre o ministério de Cristo na terra. Segundo, o que ele fez foi entregar os despojos das guerras para o rei Melquisedeque. Tudo que ele ganhou, ele foi voluntariamente entregou a Melquisedeque. Outro ponto a se observar sobre a atitude de Abraão em dizimar naquela época.
não era uma prática regular. Você não vê de ponto a ponto do Velho Testamento, ou do livro de Gênesis, ou das próprias Escrituras, na sua totalidade, algo que mencione que era uma prática de Abraão regular. Não era algo regular. Outro ponto a se observar, que não há um registro sequer que Abraão tenha ensinado essa prática aos seus filhos, aos seus descendentes. O que Abraão fez foi uma atitude voluntária. E outro ponto a se observar, essa prática era feita não somente na cultura de Abraão, mas naquela região e naquela época, outras culturas também praticavam o dízimo como forma de imposto a um rei. Era a forma de tributária que havia naquela época. Então, não só no aspecto religioso, mas no aspecto também governamental, se pagava tributo a reis. Então nós vemos essas observâncias, que foi um gesto voluntário, e também foi um gesto de fé de Abraão. Por fé. Por que por fé? Porque não era algo rotineiro, não era algo que ele fazia como, digamos, uma lei. Até porque a lei de Moisés veio 400 anos depois de Abraão. Então aqui nós vemos que se basear em Melquisedeque para dizer que hoje o cristão ele é obrigado a dizimar, não é correto, não é bíblico. Uma passagem que os legalistas se prendem muito é Mateus 23, 23, onde as escrituras falam que Cristo, ele endossou o dízimo. Mas se você faz uma leitura do texto, na verdade Cristo fez uma crítica, e dura crítica, aos sacerdotes, aos fariseus daquela época, aos religiosos daquela época. Vocês observam o dízimo, vocês dão o dízimo da hortelã, da hortaliça, mas vocês desprezam a lei no tocante à justiça e o amor. Então Cristo, numa única passagem que você vê ele falando sobre o dízimo, que uma está em Mateus 23, 23, a outra está em Lucas 11, 42, que também está lá claramente uma crítica ao povo religioso daquela época, que eram os sacerdotes, né, os fariseus. Agora, uma passagem interessante, que é falada também pelos legalistas que apoiam que o dízimo tem que ser obrigatório, que é Lucas 18, 12, onde diz que ali havia um homem fariseu orando e se vangloriando da sua condição de santidade, e ele se vangloriava justamente por jejuar e dar todo o seu dízimo. No entretanto, havia ali um publicano que estava se humilhando diante de Deus e dizia: Senhor, sou um miserável pecador. E a Bíblia fala, nessa passagem, que o que foi justificado não foi o que estava dando dízimo e ofertas e jejuando, mas sim aquele que pela fé se posicionou diante do Senhor em oração, em súplicas, em pedido de perdão, em humilhação, e pela fé a Bíblia fala que esse foi justificado, diferente do outro que dava o dízimo. Agora, eu não estou aqui fazendo uma campanha contra o dízimo. Se você deseja entregar na sua igreja o dízimo, o trízimo, 100%, 50%, é importante que você observe biblicamente, com responsabilidade, aonde você está entregando suas ofertas, seu patrocínio, né, você quer ser um mantenedor da obra, você pode dar até 50%, porque a Bíblia fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, que nós devemos entregar o dízimo primeiro com alegria, 2 Coríntios 9, 7, com alegria no coração, não por imposição, não por obrigação, mas com o coração alegre. Essa é a regra de contribuir com a obra do Senhor. E mais tarde vamos fazer um outro vídeo, isso vai ficar muito extenso, falando sobre a forma saudável e que traz realmente a verdadeira prosperidade para a vida do cristão. Você quer saber como entregar algo a Deus, seja sua oferta, seja sua mão de obra numa construção da igreja, seja você uma oferta de valor que vá fazer a diferença na obra do Senhor, mas que isso retorne realmente como bênção sem medida para a sua vida, assista o próximo vídeo. E você vai entender o que é o poder da alegria e da voluntariedade de se dar, não por obrigação, mas por amor e com responsabilidade. Até o próximo vídeo e nós vamos falar sobre qual é o modelo de contribuição e de finanças da igreja primitiva. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.